Este é mais um programa da série Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, e meu amigo Eduardo Iver, tecemos comentários sobre aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o nosso tema de hoje, um tema palpitante, que é a responsabilidade individual e a guerra. Nesse momento nós estamos vivendo uma guerra. Sempre vivemos em guerra, mas agora, especificamente, uma guerra mais forte, mais presente, mais divulgada pelos meios de comunicação, e isso está estarrecendo a humanidade inteira. Qual é a nossa responsabilidade nisso? Krishnamurti, ele explora o tema, mostrando que essa guerra externa é um prolongamento da guerra da vida humana, da vida cotidiana. Vamos investigar juntos? Esse tema que foi escolhido por nós, a sugestão foi do Marcos, né? Ele tem uma relevância muito grande nos dias de hoje, justamente por nós estarmos imersos num momento crítico dessa guerra da Croácia e ninguém sabe realmente como essa guerra vai evoluir, se ela vai crescer, se ela vai ampliar a sua área de abrangência, se haverá entendimento entre as partes ou não, e até que ponto que ela vai respingar em maior ou menor grau no nosso país, na nossa vida, e, enfim, em toda a maneira como a nossa sociedade está estruturada. Então, esse é um momento, acho, bastante relevante para que nós venhamos a fazer essa investigação sobre a responsabilidade individual e a guerra. Quer dizer, Krishnamurti ele dava uma importância muito grande, ele diversas vezes ele comentou que a guerra é fruto da maneira como nós vivemos. A guerra não é algo que foi criado por terceiros e que nós não temos nada a ver com isso. A guerra ela surge justamente porque as pessoas vivem em conflito, vivem de forma violenta, de forma separatista, de forma egoísta, ambiciosa. Então, tudo isso que reflete a nossa vida em sociedade acaba gerando uma energia, um movimento que acaba resultando em conflitos cada vez maiores e a guerra, às vezes, se torna até inevitável em função das energias que foram colocadas em movimento. Uma guerra não surge do nada. A guerra ela surge como resultado de uma série de ações anteriores, de relacionamentos conflituosos, de falta de escuta, de falta de observação e, enfim, da busca pelo poder. São muitas razões da guerra e nós a conhecemos muito bem. Então, o que é importante nós conversarmos hoje, esse é o objetivo, né? É verificar como a guerra se relaciona com a nossa vida, com o tipo de ação que nós temos desempenhado no mundo, os nossos pensamentos, as nossas ideologias, que são uma das causas também da separatividade e da guerra. Enfim, são muitas questões que nós podemos abranger aqui, que são as questões que estão por trás dessa beligerância, né? dessa condição lamentável que nós nos envolvemos, que é uma condição que fez com que a guerra se tornasse quase inevitável. Então, Marcos, como é que você vê esse momento e essa questão depois dessa pequena introdução? Pois é, Eduardo.
É quase que incrível a gente ver o que está vendo em pleno século XXI, né? A gente sempre achou que o século XXI seria a modernidade, seria o futuro, seria um homem diferente, né? Aí quando você vê a barbárie, a matança indiscriminada, a invasão, a destruição de lares, a separação de famílias, você fica louco, né? Na verdade, sempre teve guerra, só que as guerras ficavam localizadas em alguns países que talvez não fossem as grandes potências, elas disputavam no território dos outros. A partir do momento que a Europa se uniu, a Europa unida passou a ser uma ameaça também, né? E aí a guerra aí já não é mais que nem no Vietnã, que ficavam os russos mandando armas, o americano mandando soldado, ou na Coreia mesmo, né? Que eles ficavam disputando na época no território dos outros. Mas naquela época tinha uma razão ideológica muito forte, que era o comunismo versus capitalismo, igualdade versus liberdade, né? Então a questão ideológica tinha um peso muito forte durante todo esse período da Guerra Fria que se sucedeu à Segunda Guerra Mundial. Mas hoje, na medida que a própria Rússia e a China se tornaram países muito capitalistas, né? Você vê que a coisa já não é mais muito ideológica, é mais coisa de poder mesmo, né? De poder, de influência, de ameaça, etc, etc. E aí, a nossa investigação de hoje não é ficar debatendo a geopolítica, não é ficar debatendo quem está certo, quem está errado. Em princípio, quem invade está errado, em princípio, mas não é o caso da gente discutir isso aqui agora, porque sempre vai ter alguém que vai dizer o contrário. O que interessa para nós é examinar essa questão da guerra de uma maneira mais profunda, né? E ver que a vida humana ela é em guerra. A gente fala da guerra armada, do assassinato coletivo, das bombas, né, que são a visão mais catastrófica e mais agonizante e causadora de sofrimento, que é essa guerra exteriorizada física, mas a vida humana em geral é uma guerra no campo psicológico, no campo das disputas, disputa pessoal, disputa de empresa com empresa, disputa de clube com clube, disputa de cada um querendo ser melhor do que o outro, sempre nessa loucura que é a vida humana, né? Então, nosso objetivo hoje é tentar investigar mais profundamente as raízes da guerra e o Krishnamurti ele sempre traz a coisa para responsabilidade individual, para a nossa responsabilidade. Que é muito mais fácil a gente dizer a culpa é do Putin, a culpa é do americano, a culpa é de A, de B e C. Muito mais difícil é a gente ver, estamos nós em guerra, como é que estão as nossas relações? Nossas relações são harmoniosas ou elas soltam torpedos para lá e para cá, aqui e ali, relações tensionadas, relações de disputa, relações de agressividade que não é física, mas é mental, emocional e psicológica, né? Então, eu acho que vale a pena a gente explorar o tema e perceber que se nós formos capazes de sermos pacíficos sem sermos, por isso, amórficos, né? Sermos vegetais, sermos ativos pacificamente, né? Isso requer uma inteligência diferenciada, uma inteligência extraordinária. Não é fácil, não é fácil, né? Se é possível a gente enfrentar o problema da guerra na vida cotidiana. O que você diz, Edu? O Krishnamurti, ele costumava dizer que a guerra é uma expressão espetacular da nossa existência do dia a dia. Quer dizer, é uma ampliação em nível nacional do que ocorre na luta de clubes, né?
na disputa com o vizinho, nas brigas de trânsito, enfim, naqueles pequenos conflitos, né, que existem dentro da empresa, dentro da família, em todos os ambientes em que nós convivemos, nós estamos sempre observando que as pessoas não conseguem viver em harmonia. Então, o que acontece é que essa postura separatista, egoísta e belicosa, ela acaba se projetando para o nível do Estado e para o nível da nação, e é um reflexo do que a sociedade é. Quer dizer, por que os países entram em guerra? Porque as pessoas vivem em guerra interiormente. Então, Krishnamurti fala uma coisa muito interessante, que você não consegue resolver um problema através da luta. Então, por exemplo, se você diz, não, o melhor tem que vencer, o que está certo, a gente tem uma tendência de tomar lado, né? Achar que um país está certo, o outro está errado, uma ideologia certa, a outra está errada. Só que, na hora que você assume um dos lados e quer que esse lado vença, se essa vitória ocorrer, o que vai acontecer? A guerra não vai parar aí, porque o que foi vencido vai ficar ressentido, vai ficar destruído, de certa maneira, não só fisicamente, mas moralmente, e o vencedor vai se achar estimulado a continuar outras guerras, porque ele vai ver que deu certo a postura dele de conquistador, de armamentismo, né? Você vê que as guerras, em grande parte, são estimuladas pela própria sociedade, é reflexo dos interesses de parte da sociedade. Um segmento que é dos maiores responsáveis pelas guerras é a indústria armamentista. Ela só sobrevive se você tiver guerras continuamente no mundo. E isso é uma coisa terrível, né? Uma indústria que depende da guerra para conseguir sobreviver e continuar vendendo. E nós, não só nós, o mundo todo estimula a indústria armamentista dizendo que é uma coisa necessária. Alguns dizem que é necessário se armar, outros chegam a ser um desplante e dizem que é necessário vender para ter divisas, para investir em educação. Quer dizer, coisas assim absurdas nós vemos nas argumentações aí em prol da defesa. Então, quando você tem um ambiente de tensão, que não é de hoje, já vem há muito tempo, o que acontece? Há um estímulo para que as pessoas se sintam vulneráveis e queiram se armar ainda mais. Então, as pessoas se armam pessoalmente, as nações se armam como nação, inclusive com armas, muitas vezes, extremamente perigosas, né? Como armas biológicas ou armas atômicas, e isso acaba gerando mais tensão, mais risco, mais sofrimento. Então, vocês veem que a coisa é complexa, né? Enquanto nós não conseguirmos eliminar essa índole combativa, achando que nós vamos vencer a guerra, a nossa ideologia vai ser a vitoriosa, não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, a situação só vai piorar. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão da ideologia. O Krishnamurti enfatiza muito que um dos maiores problemas que nós temos hoje são as ideologias, porque as pessoas são capazes de matar, de destruir em função de uma ideologia, em função de uma visão de mundo, né? Em função de uma crença que pode ser religiosa, política, econômica, que é algo extremamente perigoso, porque a ideologia faz com que a pessoa ache que está certa e os outros estão errados, e você chega até o extremo de justificar o ataque ao outro, né? Você vê na época das cruzadas, né? Nós tínhamos a guerra aos infiéis. Os infiéis é aqueles que pensavam diferente. Então, eles tinham que ser combatidos porque eles não tinham a mesma ideologia religiosa, a mesma crença religiosa.
Então, você vê o absurdo, né, de você criar um conflito porque as pessoas são diferentes, são de países diferentes, são de religião diferente ou possuem uma ideologia diferente. Isso, às vezes, as pessoas não percebem isso, né, e se envolvem nessas ideologias, nessas crenças, e acabam justificando as agressões, e o mundo continua dessa maneira que nós observamos hoje, porque as pessoas não percebem o que elas estão fazendo das suas vidas. Edu, Jesus Cristo levou o tapa e ofereceu a outra face, né? Como é raro não reagir a uma agressão, né? Então, eu me lembro da invasão do Tibete pela China, e o Dalai Lama nunca quis reagir. E mesmo no grupo dele, teve pessoas que queriam lutar, que queriam fazer atividades de violência, de extremista. Ele sempre desaprovou, nunca permitiu, né? A consequência é que o Tibete permaneceu invadido. Acho que mesmo que eles quisessem reagir, eles não dariam conta com a potência que é a China, obviamente, né? Mas o fato é que o ensinamento do Dalai Lama de paz, de dar outra face, que é o mesmo do Cristo, espalhou pelo mundo, né? Porque ele é um ser universal, um ser do planeta. Ele já não é mais o líder do Tibete, né? Ele é um ser espiritual com a atitude dele, não é só com o que ele fala, mas como ele age. Aí a gente vê essa situação da Ucrânia. Quando a Rússia tomou a Crimeia em 2014, os ucranianos não reagiram, ou porque não deram conta, ou porque não perceberam, ou sei lá por quê, e a Rússia se apossou daquela área, né? E agora o que a gente viu foi o contrário. Esse presidente da Ucrânia, ele exortou o povo a lutar, né? O que na mente coletiva é um ato de heroísmo, né? Na cultura do século XXI ainda, tanto que existem imagens dele como herói nessas coisas de internet, até memes e tal. O presidente da Ucrânia já como um herói por estar resistindo. Realmente, resistir é nobre, num certo sentido. Mas a guerra, ela desperta o lado bestial do ser humano. Ela desperta o lado mais animalesco, né? O lado mais grosseiro que pode existir, né? Então, realmente, se nós, sempre que levamos uma, damos outra, né? Essa é a cultura. Quando essa cultura vai ao nível de poder, ao nível de estados soberanos, é o que a gente está assistindo, né? Aí você vê o Krishnamurti, quando ele fala assim: evidentemente, o que causa a guerra é o desejo de poder, de posição, prestígio, dinheiro, e também a enfermidade chamada nacionalismo, o culto de uma bandeira e a doença da religião organizada, o culto a um dogma, né? Então, ele já disse em outras passagens que ele abomina todas as formas de poder, porque todo exercício de poder é interferir na liberdade alheia, é querer conduzir a consciência alheia, é querer fazer lavagem cerebral nos outros, né? É querer cercear a vida dos outros. E o que a gente está assistindo? Parece que, pelo menos o discurso que acontece lá na Rússia, é que a minha irmã chegou de lá agora e trouxe a informação de que eles dizem que iriam instalar na Ucrânia mísseis que atingiriam Moscou em 4 minutos, né? Então, a invasão seria preventiva, para evitar que a Ucrânia invadisse a Rússia, né? Aí o que acontece? Outros países fronteiriços, como a Finlândia, como a Estônia, né, eles agora estão super preocupados de serem invadidos pela Rússia, né? Então, para vocês verem, e já estão querendo se aliar à aliança militar do Ocidente, à OTAN,
para não serem invadidos. Então, a belicosidade gera belicosidade, por sua vez, gera mais belicosidade, né? E, por incrível que pareça, eu vejo nesse processo uma tendência mundial, que parece que está nascendo, de que as guerras militarizadas, com matança, com carnificina, sejam substituídas por guerras econômicas, que também fazem um mal tremendo, também criam problemas seríssimos, geram fome, geram desemprego, geram uma série de coisas. Mas, se a gente for olhar a evolução da consciência humana, isso não é coisa que o Krishnamurti costumasse falar, porque não é bem o modo dele pensar, que eu estou falando por minha conta, né? Quando você vê lá no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, você acha bárbaro aquilo, né? Olho por olho, dente por dente, como é que é isso? Mas naquela época, se o sujeito matava um de outra família, alguém da outra família matava 3 da família dele, aí ele matava 10 da outra família, então era sempre uma reação exagerada. Ou seja, naquela fase, você falar um por um só, era uma forma de conter a violência, né? Então a gente vê que se essa tendência prevalecer, porque o que a gente está vendo é que o Ocidente está entrando em guerra econômica contra a Rússia, né? E seria uma maneira mais civilizada de lutar, vamos dizer assim, né? Ainda que seja conflito, né? Eu vejo que essa tendência ela vem para ficar. Agora, nós estamos passando por um momento extremamente delicado, porque existem arsenais nucleares altíssimos. Você veja, o presidente da Ucrânia pediu que os países do Ocidente fechassem o espaço aéreo da Rússia, da própria Ucrânia, para nenhum avião russo chegar. Aí eles disseram, não, nós não vamos fazer isso, porque isso pode deflagrar a Terceira Guerra Mundial. Porque se eles entrarem em guerra com a Rússia, aí já vira guerra generalizada. Então, vocês veem que tudo isso é responsabilidade nossa, porque a vida do mundo é o eco da nossa vida, né? Quando há uma paz interior, ela irradia. Quando há belicosidade, ela irradia também, né? Mas parece que existem forças trabalhando para que a coisa comece a ser mais civilizada. Antigamente, você tinha os gladiadores, que se matavam lá com as lanças, espadas e tal. Hoje você tem os advogados, eu estou entre eles, né, que vão lutar nos tribunais. É luta, mas pelo menos é mais civilizada do que a das espadas e das lanças, né? Então, assim, o Krishnamurti, eu acho que ele está certo, de ir no âmago da questão, que é a nossa violência interior que gera essa violência no mundo. Agora, a gente precisa fazer o trabalho em cada um de nós, mas trabalhar muito positivamente, um pensamento muito positivo, para que as forças de paz possam prevalecer, de modo que os entendimentos não sejam mais na matança, nos assassinatos coletivos, e sim, ainda vai existir competição, ainda vai existir exploração, ainda vai existir muita coisa para ser resolvida lá na frente. Mas que se a humanidade conseguir dar esse passo agora, não disparando esse arsenal nuclear, né, o que aconteceu com a União Europeia é tendência de acontecer com o mundo inteiro, união, né? Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida, em que eu e o Marcos conversamos sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti. E hoje nós estamos abordando um tema muito atual, que é a responsabilidade individual e a guerra. Diante dessa guerra da Ucrânia, se faz muito necessário nós investigarmos a nossa atitude em relação à guerra. Você mencionou o caso da invasão do Tibete e
é bem emblemático, né? A postura do Dalai Lama e de vários monges que também... Teve alguns que lutaram até, mas outros também fizeram algumas manifestações que não deixam de ser violentas. Por exemplo, alguns monges se imolaram em praça pública, né? Pegaram fogo em si próprio, né? Como forma de protesto, né? E isso não deixa de ser uma forma também de violência, né? Você se matar para demonstrar alguma coisa. Mas tem um caso que o Dalai Lama conta que eu achei assim muito emblemático da visão de uma pessoa assim de elevada estatura espiritual. Era um monge que, ao contrário do Dalai Lama, não saiu, não fugiu do Tibete na época da invasão da China e acabou que ele foi preso, foi torturado, ficou um bom tempo na cadeia, sendo justamente maltratado e torturado, né? E aí depois ele acabou saindo, né? Conseguindo sair dessa prisão, que era quase um campo de concentração, e foi encontrar o Dalai Lama na Índia. E aí o Dalai Lama perguntou para ele, o que foi que assim te causou mais medo enquanto você estava preso e sendo torturado, né? Aí ele pensou um pouco e falou assim: olha, o que eu tive medo realmente foi de perder a compaixão. Olha que postura fantástica, né? Os chineses estavam maltratando, torturando de todas as maneiras ele, e a preocupação dele é não perder a compaixão para com os chineses, né? Você vê que atitude, né? Que realmente é aquela questão que a guerra começa na mente. Se você se deixa contaminar pelo espírito da separatividade, você perde o amor, perde a compaixão, você já entrou no jogo. E isso é o grande perigo da guerra, das pessoas serem contaminadas pelo espírito belicoso. Você vê hoje em dia, né? Quanta gente está falando mal do Putin, né? Eu não estou defendendo o Putin, não, quero deixar bem claro, mas olha só a vibração que existe em nível mundial contra esse sujeito, não é? Qualquer pessoa, eu, você, todos nós, que temos qualquer pensamento de ódio, de, de crítica, está prejudicando a si próprio, está tendo uma atitude belicosa. Qualquer atitude de rejeição, de falar mal, é uma atitude separatista. Quer dizer, você vai dizer, eu nunca faria isso. Né? Você vai criticar, vai falar com os outros, olha o que ele fez, que absurdo. Né? Então, essa comparação, essa crítica e essa postura belicosa está dentro de nós. Nós nos achamos pessoas muito pacíficas, mas nós nutrimos ainda algumas pontas. Né? Será que cada um de nós pode dizer que não tem nenhuma inimizade, não tem sentimentos negativos em relação a ninguém nessa vida? Não é muito fácil isso, né? É muito desejável, mas você olhar sinceramente para o seu coração e dizer, não, meu coração está totalmente limpo, eu não guardo nenhum ressentimento, eu não guardo nenhuma negatividade em relação a ninguém, nem ao Putin. Então, isso é algo que nós temos que... essa oportunidade que nós temos de olhar para dentro e verificar as nossas reações, verificar a nossa postura. Porque as guerras estão até no preâmbulo da Unesco, né? As guerras começam nas mentes dos homens e é ali que elas têm que ser erradicadas. Isso está no preâmbulo da Carta Constitutiva da Unesco. E realmente, né, enquanto nós não mudarmos a mente humana, a consciência humana, não surgir uma nova responsabilidade, né, aquela percepção que nós somos responsáveis pelo que está acontecendo, porque nós continuamos sendo violentos, nós continuamos
criticando, nós continuamos tendo uma ponta com uma pessoa, com outra, seja uma pessoa da família, um amigo, um companheiro de trabalho, falta de tolerância, falta de amor, falta de compaixão. Então, nós temos assim agora, com essa guerra, a possibilidade de olhar para dentro e verificar até que ponto nós também estamos contribuindo para que uma atmosfera de animosidade, de guerra, se instaure na psique humana, aqui e fora daqui também, né? Que sempre a guerra começa no mundo das ideias. E o Krishnamurti dizia uma coisa também muito importante, que existe uma teoria, né, de que os fins justificam os meios. Então, tem muita gente que diz, olha, eu preciso atacar aquele país porque aquele país trabalha com terrorismo, então é razoável que eu ataque, eu destrua, que eu mate para acabar com aquele mal, né? Então, existe um fim, e para chegar a esse fim você usa meios violentos, separatistas, agressivos. E o Krishnamurti dizia justamente o contrário, que os meios fazem os fins. Se você começa com violência, você só vai gerar violência. É uma coisa muito importante isso, né? Que quebra aquela postura, né? Você tem que se armar para se defender e para garantir a paz. Isso é falso. Esse é um grande equívoco achar que para você ter a paz, você precisa ter cada vez mais armas, inclusive nucleares, e assim você vai conseguir manter o equilíbrio, manter a paz. Quanto mais você se arma, não só exteriormente, mas interiormente, né? Mais você está se preparando para a guerra, você está se preparando para a agressão. Então, nós temos que observar com muito cuidado essa questão dos meios, né? Nunca nós vamos conseguir chegar a um estado de paz se nós acharmos que nós temos que agir de uma forma agressiva, se nós quisermos combater o mal, entre aspas, né? Nós atribuímos o mal a um país, a uma ideologia, a uma religião, a uma pessoa, ou qualquer coisa que seja. O mal, na verdade, o problema está dentro de nós, e nós projetamos para fora, porque nós não conseguimos aceitar o fato de que nós também somos falíveis, nós somos belicosos e nós também somos egoístas. Nós buscamos poder, buscamos riquezas, tudo isso está dentro de nós. Então, enquanto não houver, como diz o Krishnamurti, uma revolução interior, essa questão da guerra não vai desaparecer. Quer dizer, a única forma que nós temos para mudar a guerra é através da compaixão. É que o Dalai Lama fala, né? A revolução da compaixão, aquela revolução sem armas, sem qualquer tipo de separatividade, que é uma revolução baseada no amor e no compartilhar, na harmonia, no interesse pelo bem comum. Essa é a única maneira de nós conseguirmos dissolver essa negatividade, esse movimento que é psíquico também, que gera as guerras. Edu, deixa eu trazer a palavra do Krishnamurti, ele mesmo falando, que é nessa linha que você colocou. A menos que compreendamos os problemas relativos à origem da guerra, ver-nos-emos em confusão e incapazes de nos livrarmos desse desastre. O fim inevitável da sociedade atual é a guerra. Ela está apetrechada para a guerra. Sua industrialização conduz à guerra e os seus valores promovem a guerra. Nessas condições, para se implantar a paz no mundo, acabar com todas as guerras, torna-se necessária uma revolução no indivíduo. Discutiremos a paz, projetaremos leis, criaremos novas ligas, as Nações Unidas, etc. Mas não obteremos paz, porque não renunciaremos à nossa posição, nossa autoridade, nosso dinheiro, nossas propriedades, nossa vida estúpida.
O que produzirá a paz é a transformação interior que conduz à ação exterior. Só mais um trechinho. Para pôr fim à guerra exterior, vocês precisam pôr fim à guerra que há dentro de vocês. As guerras só acabarão quando vocês compreenderem o perigo, a sua responsabilidade, quando não passarem a outrem esse encargo. Se vocês perceberem de fato o sofrimento, a importância da ação imediata, se não adiarem, então transformarão a si mesmos. E a paz só virá quando vocês forem pacíficos, viverem em paz com o seu próximo. Então, Edu, é como você falou, quem não tem um desafeto? A gente vê, por exemplo, casais que se amam, depois estão nos tribunais brigando por uma cadeira, uma mesa, um sofá, né? Uma disputa horrorosa, que muitas vezes é só para desaguar as mágoas de cada um deles, né? Então, a vida humana, qualquer palavra mais grosseira, mais rude, é um torpedo que você está lançando, né? Se for malicioso, pior ainda, um poder destrutivo maior, né? Então, nos relacionamentos, as arengas, né? Os atritos, né? Os arranhões, isso aí é o que gera esse mundo que, por sua vez, produz essa coisa maluca, essa coisa insana chamada guerra. Isso também é cultural, né? Porque hoje em dia, pelo menos, a gente vê muito assassinato, muita coisa errada, mas pelo menos existe na cultura que você não pode fazer justiça com as próprias mãos, você tem que procurar um juiz, né? Pelo menos essa cultura existe, né? Mas essa cultura também deveria chegar ao campo das nações, de que fazer justiça com as próprias mãos é um negócio absurdo, em qualquer hipótese. Em qualquer hipótese. Aí, realmente, eu acho que se essa guerra econômica for levada a extremo e ela for vitoriosa dessa maneira, talvez dê uma grande lição ao mundo de que é pior recorrer às armas, que os efeitos são piores. Não sei se isso vai acontecer, mas é como Krishnamurti diz, o que está em marcha, nós não temos poder de impedir, nem eu, nem você, nem ele. O que está acontecendo, está acontecendo. Agora, pela nossa vida, nós somos responsáveis. Pelos torpedos que nós atiramos nos outros, nós somos responsáveis. Pelos escudos de defesa que a gente cria de preconceito, de barreira, de bloqueio, de racha, de abismo que a gente cria com os outros, nós somos responsáveis. Então, a gente pode contribuir, sim. A gente pode não só enviar pensamentos de paz, pensamentos de profundo desejo de diminuir o sofrimento em todos esses locais de morticínio, né? Não só dos que estão sendo aleijados, que estão sendo mortos mesmo, mas do sofrimento em geral de todas as pessoas que estão com medo de cair bomba na cabeça delas. É um horror, na verdade, né? Então, nos mundos internos, é uma energia muito ruim que está ali e que a gente precisa mandar energias de amor mesmo, de compaixão, como você falou, de afeto profundo e não de belicosidade. Porque a energia de belicosidade, que é a reação à reação, que, por sua vez, reage à reação, a reação vai em efeito cadeia. E quando você vê, você tem uma guerra mundial atômica, né? Então, o nível de responsabilidade é muito grande, mas a gente precisa ajudar as forças, entre aspas, do bem. Eu não estou dizendo de que lado elas estão, porque em todos os lados existe o bem e o mal. Mas as forças que querem a paz, que querem a harmonia, né, para que elas possam vencer essas forças do ego, da separatividade, do egoísmo, da ambição pelo poder,
do apego, da tirania, da opressão, tudo isso. Então, assim, nós somos o mundo, como você sempre fala, e o Krishnamurti também. É. Pois é. E a gente sente, né, nos dias de hoje, uma pressão muito grande, né? Você vê que existe assim no astral uma, um peso que afeta a nossa psique. Você vê que é difícil com essa guerra, né? Com tanta gente pensando em guerra, tanta gente criticando, tanta gente sofrendo também. É difícil você ter aquela tranquilidade que você teria numa época um pouco mais leve, uma época com menos conflitos. Então, como você falou, nós temos uma responsabilidade diante dessa situação tão difícil pela qual o mundo está passando, que pode piorar muito se um dos lados fizer alguma loucura, né? E a gente não sabe realmente até onde as pessoas podem ir nas suas loucuras, né? Então, nós temos que mandar, e nós temos essa capacidade de colocar no campo psíquico, né, um pensamento, né, uma vibração de compreensão, de paz, de compaixão, de amorosidade. Essa meditação que está sendo feita todo dia, meio-dia, é muito importante. Nós temos que reforçar nas nossas casas, nos nossos grupos, essa postura de levar a nossa paz para o mundo. E estar muito atento para que nós não venhamos absorver essa negatividade. Não achar que não tem jeito, que agora a coisa já foi para o brejo mesmo, vai vir uma terceira guerra mundial. Quando você pensa assim, a chance do mal ocorrer aumenta. Nós temos justamente que pensar em paz para que a gente possa criar as condições para que a paz seja possível. Você vê que existe muita hipocrisia na nossa sociedade, né? Tem quanta gente que vai para a mesquita, para a igreja, para o templo, e vai lá fazer suas práticas, suas orações, mas, ao mesmo tempo, estão destilando o ódio contra os seus os chamados inimigos, né? São pessoas belicosas, mas continuam se considerando pessoas religiosas, né? Estão lá rezando, tudo mais. Então, não basta você desarmar as pessoas, né? O mais importante é desarmar as mentes. Esse é o grande desafio que nós temos diante de nós. E esta talvez seja a nossa maior contribuição, é mandar pensamentos de paz para permitir que as pessoas também absorvam e desarmem as suas mentes. Percebam que não é criticando, agredindo, e achando que um tem que ganhar e o outro perder, ou então ficando pessimista, isso aí não tem jeito, coitado. Tudo isso aí só leva a um incremento cada vez maior da guerra, né? Então, nós temos que dissolver essa vibração negativa. Não sei se a gente vai conseguir, mas eu acho que nós podemos tentar. Nós temos uma Começando pela responsabilidade, nossa, né? Começando pela nossa É, mente, né, Edu? Dizem que o bem e o mal, eles andam. Eu me lembro a música do Raul Seixas, que falava que o bem e o mal vêm de braços e abraços num romance astral, né? Aí eu me lembro que a Segunda Guerra Mundial foi um horror. E o término dela se deu a partir daquelas bombas de Hiroshima e Nagasaki, que foi assim um horror, um horror. Agora, depois veio uma Guerra Fria que durou quase 50 anos, né? Porque a bomba lá foi em 45, né? E o Muro de Berlim foi cair em 89, 88, eu acho. Quer dizer, Guerra Fria foi esse tempo todo, quase 50 anos. O que acontece? Talvez se aquelas duas bombas não tivessem estourado, com todo o trágico que foi, o sofrimento do povo japonês, o horror que aquilo tudo, talvez se elas não tivessem estourado, o risco do botão vermelho ter sido apertado nessa Guerra Fria e virasse uma guerra atômica
de proporções muito mais devastadoras, seria muito maior, porque aquele horror despertou o medo de apertar o botão, a responsabilidade em não apertar o botão, né? Dos arsenais nucleares todos, porque não é só Estados Unidos e Rússia que tem, não. Um monte de países no mundo tem arsenal nuclear, né? Então, eu vejo que, quem sabe, essa guerra, os horrores que nós estamos vendo e a maneira com que ela está sendo divulgada, porque antigamente você dependia de ter um repórter lá no front para chegar alguma imagem aqui e tal. Hoje, qualquer um, em qualquer celular, filma qualquer coisa que chega a qualquer lugar do planeta. Entendeu? Então, que esses horrores contribuam para o despertar da consciência coletiva de tal maneira para que a humanidade tenha horror à guerra e possa, assim como gerou horror à bomba atômica e a responsabilidade correspondente de não apertar o botão, não é? Que essa guerra tenha esse efeito de provocar um despertar da consciência de acabar definitivamente com guerras militarizadas, que depois isso só vai se consolidar se acabar com a indústria armamentista também, né? Já será um outro passo. Mas, assim, a consciência de que, assim como você não pode resolver o seu problema com o vizinho no tapa, você precisa, às vezes, ir a um tribunal, se for o caso, as nações têm que fazer a mesma. Essa consciência tem que vir. E, quem sabe, vem com um advento desses horrores que nós estamos assistindo. Estamos chegando ao final de mais um programa de Diálogo sobre a Vida, e eu queria convidar vocês a visitarem tanto o canal da Sociedade Teosófica no YouTube, onde essa palestra está sendo gravada e vai ficar disponível, e outras palestras também de finais de semana anteriores também estão gravadas, e o canal Suprem da Sociedade Teosófica, em que esse programa, na forma do Diálogo sobre a Vida, também está disponível. São vários programas que podem ser encontrados com os respectivos temas. Então, até a próxima. Namastê.